Seja um apoiador do canal e tenha acesso a entrevistas inéditas. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. São mais de 2.000 entrevistas para você assistir online, ou fazer o download, com apenas um clique. Ele é médico infectologista e traduz para os leigos a ciência das doenças infecciosas. Vou até perguntar aquela... Não, pode deixar, não vou... Aquele negócio asiático lá do... Não. Ele é médico, já disse, né, infectologista, e eu vou conversar sobre inclusive essa nova bactéria, que eu digo que é uma bactéria, né? Stefan Cunha Uivari. O Stefan, tá aqui. É Stefan ou Stefan? Como é? Stefan. Stefan. Isso, Stefan. Você é da onde? Descendência? É húngaro. Mas é daqui de São Paulo? Não, eu sou daqui de São Paulo. Os meus avós eram húngaros. O Ivari é húngaro. O Ivari é húngaro. E tem um J no meio. O J tem som de I. Tá certo. O Ivari. O Ivari. Perigos ocultos nas paisagens brasileiras. Como evitar doenças infecciosas. Eu adorei essa capa. Que tem aqui água imprópria para banho. E tem um pessoal de barco. Tem uma moça aqui pronta para entrar dentro d'água. Que região é essa aqui? Na verdade, é uma praia brasileira que a editora Senac colocou. A gente teve uma discussão da capa, qual que seria mais adequada. Então, aí a gente colocou uma foto. E, na verdade, assim, um dos assuntos que a gente trata, o livro, na verdade, são todas as doenças que estão por aí, nas matas, nas trilhas, na floresta, em praia, nos aglomerados urbanos. Sim. Então, a gente conta de uma maneira... palatável para o leigo, quais os perigos que podem estar por aí, quais os cuidados que tem que ter. E a praia é uma das coisas mais importantes para a gente, né? Porque o sistema de saneamento na praia, em muitas praias, ele é deficitário. Na época do verão, então, a gente tem aquele aglomerado, e muitas praias não tem uma infraestrutura para receber um aglomerado tão grande de turistas no verão. Eu sei que antigamente, nas praias do Rio de Janeiro, onde tinha no Leblon, Ipanema, enfim, onde desembocava um esgoto, tinham crianças que iam brincar ali, porque era raso, ficava aquela água escura. Uma água quentinha, né? Cocô, né? Então, então as crianças ficavam ali. Um dos problemas que tem é esses riachos que desaguam na praia. Então, às vezes, você precisa ter cuidado com alguns frutos do mar, ostra, onde que eles são captados. A ostra pega muito... Uma das coisas, assim, a ostra, ela filtra por dia 60 litros de água. O Bira está dizendo que ele não come ostras. Não, eu não vou comer ostra. Então, ela retém muita sujeira, vírus, bactérias. Então, a ostra crua é uma das fontes de... Mas aonde? Lógico assim, não em todo lugar, no local, mas em algumas praias... Não, porque senão a gente gera uma campanha contra a ostra, não é isso. Mas em alguns locais a gente precisa tomar cuidado. Começa a falar mal dela, ela fica fechada e não fala nada. E mesmo quando tem aquela maré vermelha, que é uma proliferação de alga, de uma microalga. Onde é que acontece isso? Não, às vezes você tem aquecimento da água do mar, proliferação de umas microalgas e elas produzem uma toxina. Então a ostra também pode reter essa toxina. Que não é destruída, né, essa toxina Só destrói o estômago. Mas por lei, quando tem a maré vermelha, não se pode comercializar ostra. Mas a região onde se pega a ostra aqui, em que regiões? Hoje em dia as ostras são mais de criação, né? Então você tem criação de ostra, então elas são mais seguras. Claro. Eventualmente, se você vai para uma praia muito afastada, uma praia deserta, que a ostra eventualmente pode ser pega ali na natureza, perto de uma desembocadura desses riachos, então aí a gente tem que tomar mais cuidado. Mas hoje em dia não, hoje em dia tem criação de ostra. Agora, na Europa tinha uma coisa que só meses com a letra R você podia comer ostra.
Meses que não tivesse a letra R, você não devia comer ostra porque ela não seria boa. Ou seja, maio, junho, julho e agosto eram 4 meses que você não devia comer ostra, que ela não... É interessante, pode ser. Não, nunca tinha visto falar isso. Mas na França era... Pode ser porque coincide com a época do verão deles, eventualmente, pode até ter o aquecimento da... Provavelmente hoje em dia, que já tem ostra criada para isso, não deve ter mais esse impedimento. Mas antigamente era. Você sabia que era pior, as ostras nesse período eram ruins. Pode ser. Piores. Provavelmente, acho que é isso. É o mês de verão, mês que tem mais gente nas praias, um sistema de esgoto deficitário, eventualmente, com mais esgoto caminhando para o mar e uma contaminação maior. Interessante, não sei se é isso. Vamos falar mais de porcaria? O Rio Tietê, por exemplo. A pessoa cai ali no Rio Tietê, quantas injeções, quantas vacinas essa pessoa deve tomar? Não, tem uma série de bactérias, principalmente por transmissão por via oral, bactéria intestinal, tem vírus também que causa tanto diarreia, como pode também causar hepatite A, é um vírus que é eliminado nas fezes, tem bactéria da leptospirose, tem uma série Tudo de isso ali. E você lembra, há uns 10 anos atrás, que veio um menino do Nordeste para São Paulo, e que ele não conhecia a cidade, e aí ele viu o rio, e como ele estava acostumado a nadar no rio... Você lembra dessa história? Lembro, foi bem interessante, que aí foi uma comoção, chamaram a polícia, foi todo mundo lá pedindo para ele sair do rio, porque ele mergulhou no rio. Que louco. Eu não sei como é que ele, inclusive, não quebrou a cabeça, porque o rio é quase sólido, né? Aí ele fez um tratamento todo. Agora, você dá dicas no livro para cuidados que a pessoa deve ter. Aqui, por exemplo, eu sou hipocondríaco de doenças com nomes estranhos, né? Aqui tem maior concentração de casos de leishmaniose visceral. Essa página até pulo, porque realmente com esse nome... É que, na verdade, assim, a gente dá dica. A editora, a Senac e eu, a gente resolveu montar um livro que ele fosse com uma leitura mais palatável. Então, o que a gente fez? A gente pegou vários exemplos de surtos ou mini-surtos que ocorreram no Brasil ou mesmo em outros países. E aí, a gente, através desses mini-surtos, a gente conta qual doença estava envolvida, como que foi a investigação, até a via final de como que a pessoa se contaminou. E aí, no final, a gente coloca dicas para evitar. Então, alguns... Aqui tem uma foto, eu não sei se a gente captou fotos do livro, mas é que eu mostro aqui. Tem uma que eu acho fantástica, que é uma foto de 1930, tirada no cemitério de Santo Amaro, no Recife. Guardas do serviço de febre amarela esvaziam os vasos de flores com água para evitar a proliferação do Aedes aegypti, que na época transmitia a febre amarela urbana, né? A ironia da foto é que é feita num cemitério, né? E provavelmente aqui já tem algum morto devido à febre amarela, né? Provavelmente. E é interessante porque você vê que na segunda metade do século XIX e começo do século XX, a gente acabava com os reservatórios de água para evitar a proliferação do Aedes aegypti, que naquela época transmitia a febre amarela. Então você vê que um século depois, praticamente, a gente faz a mesma coisa, acabando com a proliferação do Aedes aegypti, mas dessa vez que transmite a dengue. Quer dizer que o mosquitinho acabou não sendo erradicado do país, realmente, né? O mosquito... Muito difícil. E o mosquito, assim, ele tem uma adaptação, né? Ele consegue, numa coleção de água, deixar ovos que, se numa coleção de água, num recipiente seco, os ovos, eles podem ficar até um ano ali esperando a água da chuva. Então, ele foi criando uma adaptação evolutiva para sobreviver. E para viver... no nosso meio, porque ele se adaptou à coleção de água pequena. Como ela vai esvaziar rápido, porque vai evaporar, então ele aprendeu a amadurecer rápido. O ovo transforma rápido em adulto e já sai o adulto. Coisa que no mosquito das florestas é uma coisa mais lenta. Então ele evoluiu por causa do homem, né? E o Culex? O Culex não é doença venérea, não, tá? É um mosquito, né? O Culex tem um problema muito grande, que assim, a gente no Brasil tem uma reserva de Culex muito importante,
Em alguns países pelo planeta, ele é transmissor de algumas doenças importantes. E essas doenças podem chegar no Brasil. Por enquanto, o Culex é só desagradável. Só desagradável. E é no verão que ele surge? No verão. Se eu não me engano, principalmente no Rio Grande do Sul, Guaíba, as margens do rio. Ele já está espalhado, já está espalhado. Então, na verdade, ele tem. E é mais no verão, mas tem alguns trabalhos, por exemplo, aqui em São Paulo, no Rio Pinheiros, você tem uma lentificação do fluxo do rio, né? Então, você tem alguns trabalhos que mostram que ele, durante o ano todo, ele tem a proliferação. Não é mais aquele negócio de só no verão, entendeu? Agora, Stefano, como é que você pronuncia? Aedes ou Edes? Aedes. Egípcio. Aedes. Aedes aegypti. Então eu pensei que, pelo fato de ser em latim, que o A e o E fosse uma coisa só. Mas não é. Aedes aegypti. Pelo menos a gente fala. Eu acho que é um mosquito tipicamente brasileiro, né? Porque ele se adapta às piores condições de vida. Ele vai quebrando galho aqui. Não, tem que baixou a água. Eu vou baixar também, aqui voltando, né? Não, mas exatamente. Você pegou no ponto bem importante. O Aedes é um mosquito que se adaptou ao homem. O ovo resiste 1 ano esperando água, ele consegue se proliferar rápido num recipiente industrial. Não tem pressa, meio baiano. Então, exatamente. O que se acredita é que aquelas listas sejam uma maneira dele se camuflar, então dele não ser visto. Tem todas as defesas. E esse negócio de mudança de vírus que vão mudando e de bactéria, acho que de micróbio também acontece isso, dele. Por exemplo, hoje em dia tem vários antibióticos que não funcionam mais para algumas bactérias, alguns micróbios, tipo esse KPC, que quer dizer o quê, KPC? Então, Jô, é assim, as bactérias, como que a gente descobriu os antibióticos? Na verdade, a penicilina foi descoberta porque um fungo produzia a penicilina. E, na verdade, aquele fungo produzia exatamente para combater as bactérias, para não ter que dividir o nutriente. Então, isso é um fenômeno da natureza, os antimicrobianos. Logo depois, na Sardenha, um cientista no esgoto de uma cidade da Sardenha, ele também viu proliferação de fungos e viu que não crescia bactéria. E aí ele descobriu uma outra classe de antibiótico. Isso quantos anos depois do Foi Fleming? Na década de 50. Foi bem mais recente, então? O Fleming descobriu em 48. Desculpa, em 28. 28. Que em 48 já tinha. No final da guerra já em 28 ele descobriu, só que na década de 30 não foi usada a penicilina. Aí na Segunda Guerra que ela foi usada. E logo depois abriu o campo para estudar. Então, a grande maioria dos antibióticos que nós descobrimos foram através de antibióticos naturais, que as bactérias e fungos produziram. O que o homem fez foi pegar a molécula básica deles e mudar uma estrutura aqui, a outra ali e ir diversificando. Agora, por que de repente aparece isso? No caso do Fleming, se eu não me engano, um trabalho que ele estava guardando, né? Fazendo uma cultura que foi esquecida, sei lá, e cresceram os fungos. E esse italiano, ele foi buscar no esgoto... Porque, na verdade, esse italiano já foi atrás do trabalho do Fleming. Então, na verdade, você tinha uma maneira de tentar sintetizar ou uma maneira de procurar na natureza mais micro-organismos, no caso, fungos, que também produzissem outras substâncias. Então quer dizer que também era chamada de penicilina ou já tinha outro nome? É a cefalosporina. Então, na verdade, a gente tem as penicilinas e as cefalosporinas. Esses dois grupos são os que a gente mais usa hoje em dia, não só na comunidade, como também no hospital. E esse negócio do KPC? Então, aí, como é um fenômeno da natureza, é fácil a gente imaginar que é um fenômeno natural aparecer resistência, porque é uma guerra química que ocorre no meio dos micro-organismos. Produz uma substância, cria uma resistência. Produz outra substância, cria outra resistência. Então, o que o homem fez foi capturar essas substâncias que eram eliminadas na natureza, melhorar a química e começar a usar. E aí aparece a resistência. A resistência é uma coisa natural. A gente tem resistência da tuberculose, da malária, o vírus influenza da gripe suína já tem resistência também ao oseltamivir. Então, é um fenômeno natural. E que a gente tem que usar o antibiótico de uma maneira racional. A gente tem que usar o antibiótico mais simples possível para aquela infecção, para não ficar queimando antibióticos mais potentes. E se a gente começar a usar muito antibiótico potente, a gente acelera a velocidade com que aparece a resistência. E por isso, quer dizer, acho que qualquer infecção, a pessoa deve fazer uma coleta do material, uma cultura, para ver
qual é o tipo de antibiótico adequado àquela infecção. Isso a gente faz mais no hospital. E na comunidade, a gente vai muito com a estatística. Então, se você vem com uma pneumonia, a gente sabe que a pneumonia, a grande maioria das vezes, é causada por tal bactéria. Então, a gente já dá um antibiótico baseado No caso nisso. da pneumonia, seria a tetraciclina? Seria adequada a pneumonia ou já foi? Já foi um pouco. A tetraciclina já está sendo... já está mudando. Mas a grande mensagem é essa, a gente usar o antibiótico, mas de uma maneira mais racional, com parcimônia, para a gente evitar isso, porque é inevitável que apareça a resistência. Também é inevitável que apareçam antibióticos contra esses bichinhos que já estão resistentes ao que já existe, né? Isso. Uma das coisas que os infectologistas estão muito preocupados é que a gente precisa retomar a iniciativa de pesquisa para novos antibióticos. A gente acabou não falando, o KPC quer dizer o que exatamente? O KPC é assim, esse K e esse P é o nome da bactéria, Klebsiella pneumoniae. Então, é o K e o P. E como ela produz uma enzima... Mas essa aí já era conhecida. Já era conhecida. Já era conhecida. Isso, não. A Klebsiella pneumoniae já era conhecida. Aí apareceu no começo dessa década, em 2001, nos Estados Unidos, uma bactéria que produzia uma molécula que destruía o antibiótico. Que aí foi esse C aqui, que destrói os carbapenenses. E a resistência é muito interessante, porque assim, é uma guerra, é uma disputa. A bactéria, ela produz uma substância que funciona como um míssil, que é eliminado e esse míssil procura o antibiótico. Na hora que o antibiótico se aproxima, ele vai lá e destrói o antibiótico. É um dos mecanismos de resistência. Aliás, se eu não me engano, essa Klebsiella pneumoniae, né? Pneumonia. Ela já é um bichinho que você tem que acertar o antibiótico exato, né? Para ela. Ela é uma bactéria ela já resiste a uma série de coisas. Que causa um monte de infecções. E, na verdade, assim, na década de 90, essa Klebsiella foi uma das primeiras a lançar a mão dessa substância, dessa molécula, desse míssil, que pegava vários antibióticos ao mesmo tempo. Então, isso já gerou um problema, porque a gente teve que partir para os antibióticos mais potentes. Aí, conclusão, usando os antibióticos mais potentes no final da década de 90 para cá, aí aparece essa que é resistente a esses antibióticos mais potentes. Então, é uma corrida, né? Armamentística. Por enquanto, parece que essa bactéria, enfim, esse micróbio, está restrito às infecções hospitalares? Hospitalares, é uma bactéria de hospital, junto com outras tantas resistentes que a gente... que os infectologistas conhecem. A mamãe dela também era, né? Essa Klebsiella primeira também começa em hospital e depois aqui. Também, que é essa que produz essa resistência ampliada que a gente fala. Bom, eu conversei aqui com o Dr. Stefan Cunha Uivari. Eu vou recomendar esse livro aqui, porque isso é uma coisa que é sempre bom a gente aprender a não ter para não precisar curar, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. E daqui a pouco a gente volta. Parabéns. Eu que agradeço. Obrigado.